Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui do Cindy Lojas, iniciando mais uma transmissão aí. E o pessoal que estiver chegando, Luiz Roberto Lima, Sheila Caroline, Sheila, Magali na área, Liciane, olha só, o pessoal chegando, Luiz Roberto, obrigado aí pela participação. Aloha, Kefren Moda Feminina, oi Sheila. Vamos deixar o pessoal entrar um pouquinho. Vanessa, Eduardo, Magali, Dana Paz, tudo bem? Vanessa tá aí. Então tá, vamos. O nosso convidado deve estar pintando aí. João Luiz Rigon tá entrando. Rodrigo Albuquerque, tudo bem? Jordana Flores, Jordana, tá na área, Jordana da Forol. A gente vai falar hoje com o Ricardo Galho, vai fazer uma participação importante aqui com a gente hoje. Arlete tá aí. Desi. Tem gente chegando. Mônica. Então tá, o Ricardo deve estar chegando. Hoje a gente vai falar com o Ricardo Galho, que é cofundador da Forol. O assunto aqui é bastante relevante aí, né? Novas formas de pagamento, né? Novas maneiras do consumidor realizar seus pagamentos na sua nova forma de compra, né? Então é um assunto importante hoje, mais ainda hoje em dia, né? Porque precisa estar entendendo como é que esse novo consumidor está se comportando, ou quais são, melhor dizendo, os novos comportamentos desse consumidor, o que é que ele tem preferido fazer, como é que ele tem preferido se posicionar, se comportar e decidir, né, fazer os seus pagamentos. E é um momento crucial, né? Acho que o Ricardo entrou ali. Vamos então chamar aqui, vamos ver se a gente começa. A Cris está aí, o Peixoto chegando. Vamos lá, vamos chamar aqui o... esse entra aí, deve estar entrando, Armazém Moderno. O Ricardo está entrando. Alô, Ricardo. Alô, Boa olá, tarde. Tudo boa bem? tarde, tudo bom? Tudo jóia? Prazer falar Tudo. contigo aí. Obrigado por aceitar o convite do Cindy Lojas Porto Alegre. Eu que E agradeço aí. legal, bacana. Então, para quem já está agora na área e quem está chegando, a gente vai se inteirando, né? Eu sou Marcelo Paes, CMO do Cindy Lojas Porto Alegre. E é um prazer estar aqui, né, com todo mundo, com o Ricardo aqui hoje. E a gente quer falar de um tema bastante importante, né? Vem se demonstrando muito importante, muito relevante, né? Nos últimos tempos, aí, com todo esse movimento essa força que a tecnologia vem trazendo, vem apresentando, né? Vem colocando, né? Na mão, né? Nos olhos, na nossa vida, né? E, e trazer, né? Esse assunto aí das novas formas de pagamento, frente, né, aos novos comportamentos do consumidor, né, do usuário, né? Então a gente entende que esse é um assunto super importante, talvez mais ainda agora, nesse momento, nessa encruzilhada que todo mundo está vivendo de uma maneira meio forçada aí, né? E é isso, né? Quem acompanha o Cindy Lojas, quem é associado, sabe que o Cindy Lojas traz, não é de hoje, desde muito tempo, né? Iniciativas e busca liderar e trazer iniciativas que ajudem, que contribuam com o desenvolvimento desse lojista, desse varejista, né? Desse associado do comércio de Porto Alegre, né? E se busca trazer, então, temas de bastante relevância e atualidade, né? Com iniciativas e mais ainda agora com temas mesmo, com assuntos, com empreendimentos que têm feito a diferença, com pessoas aí, líderes, profissionais que têm puxado ou têm empurrado muito desses projetos aí. E hoje não é diferente, né? A gente fez o convite aí para a Forol, para o Ricardo, né? Uma empresa aí que tem representado muito essa pegada da nova tecnologia, sempre com esse olhar no consumidor, né? Então, a gente está aqui com o Ricardo Galho hoje, ele é cofundador da Forol, né, Ecossistemas Digitais, né, e muito experiente aí nessa área. A gente queria explorar um pouquinho aí, né, a tua experiência, o teu conhecimento, né,
Então, Ricardo, te deixo super à vontade aí para fazer a tua apresentação, né? Do jeito que tu quiser falar, né? De repente a gente faz uma introdução de alguns minutos tua, né? E depois a gente vai fazendo um bate-bola. A gente já convida também o pessoal que está participando que deixem suas perguntas, né? Façam seus comentários e a gente vai, na medida do possível, aí tentar encaminhar, endereçar isso e responder, se for possível, agora, né? Então, Ricardo, palavra é tua aí. Mais uma vez, obrigado pela vinda. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Acho que é um assunto assim que tá na moda aí e eu acho que o Cindy Loja sempre posicionando e tentando ajudar aí os lojistas, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Falando um pouquinho de mim, né? Eu estou nesse mercado aí há mais ou menos já quase 20 anos no mercado de meio de pagamento. Então a gente ajudou a estruturar aí, a romper digamos, existia um oligopólio aí, um duopólio, né, da parte de meios de pagamento e a gente conseguiu, antigamente tinha só duas empresas que faziam isso, então assim, a gente conseguiu romper esse duopólio na época da GetNet, então a gente conseguiu abrir o mercado de pagamentos ele se abriu, né? Hoje, se a gente sabe o que é uma maquininha, se a gente sabe o que é um POS hoje, se a gente sabe o que é um cartão e tudo isso na mídia, e ter essas ofertas aí com 7, 8 empresas e até mais agora oferecendo soluções de pagamento, se deve muito a essa quebra que aconteceu. Então foram praticamente 15 anos de GetNet. Depois que o Banco Santander comprou a GetNet, o Zé Renato, que era um dos fundadores e tocava a GetNet, me convidou para a gente abrir a Forol. E a gente queria buscar muito essas questões dos pagamentos digitais. A gente acreditava muito nessa questão do pagamento digital e feito de uma forma diferente. Eu acho que é um pouco do que a gente vai estar falando aqui. Eu acho que a gente vive agora um momento onde, principalmente aí com a entrada do Pix, com a questão toda dos pagamentos peer-to-peer, com esse pagamento todo com a questão do QR Code, NFC, então tem uma série de novas tecnologias que vão estar entrando no mercado, que estão entrando no mercado e que vai mudar a forma do lojista se relacionar com essas questões de pagamento, vai mudar a forma como o lojista vai se relacionar com seus clientes, então vai possibilitar ter a informação dos seus clientes, né? Então acho que isso é muito importante. Eu acho, e uma outra questão é que isso vai acabar quando a gente começa a ter concorrência, cada vez mais a gente vai ter taxas mais atrativas, são taxas menores aí para estar consumindo, e o Banco Central está incentivando muito isso, a questão do Pix, que vai tá moldando, é como se fosse um pagamento de pessoa para pessoa mesmo, sem essa intermediação. Então acredito que isso vai mudar bastante aí o mercado de meios de pagamento. Legal, bacana. E será que a gente pode começar de repente da seguinte forma, né? O que hoje está em jogo, né? Que já está aí disponível, talvez aí com uma escala maior, um pouco mais longe daqui, talvez no centro do país, região de São Paulo, onde talvez o comportamento seja um pouco diferente, talvez um passinho mais à frente, né? E que a gente não usa ainda, que a gente ainda não se deu conta que isso está disponível, que é só simplesmente virar a chavezinha e ligar. Talvez que a Forol já esteja fazendo, ou que está disponível no mercado. Sim, perfeito. Eu acho que quando a gente criou a Forol, quando a gente, né, trouxe a Forol e essa ideia do digital, a gente queria fazer algo aqui no Rio Grande do Sul, onde não fosse só no centro do país, mas onde a gente, né, por que não construir uma empresa com tecnologia igual a do Vale do Silício? A gente acredita muito nisso, e por que a gente não pode exportar, né, tecnologia? Eu acho que a gente vem numa batida, a gente pega a Forol, a gente tem 4 anos e poucos de vida, hoje nós somos quase 260 pessoas, 270 pessoas ajudando a construir esse sonho. E eu acho que a gente não fica para trás em nada que a gente fala de tecnologia, de meios de pagamento, né? Então, assim, se a gente pegar hoje o Brasil, com a abertura do mercado, a gente está bem à frente aí de muitos mercados nessas questões de meios de pagamento, principalmente porque a gente também precisa, né? Porque hoje toda a parte de segurança, toda essa parte, o Brasil ele também é muito impactado com essas questões todas de fraude, de tudo isso nos pagamentos digitais, então a gente está bem avançado aí a outros países. E o que eu acredito que a gente tem hoje de novo e o que está chegando de novo, né? A gente tem toda essa enxurrada de wallets, de carteiras digitais que estão chegando, que estão dando espaço de você consumir e de pagar de uma maneira diferente, né? Então, a gente hoje, você sentar, aproximar o seu celular com a sua câmera e fazer um pagamento via QR Code, isso já é natural para a gente há 4, 5 anos, e cada vez isso, com a entrada da regulamentação do Banco Central, isso cada vez vai ser mais incentivado, né? Então, assim, é tão legal hoje a gente ver no momento, por exemplo, e a nossa tecnologia proporcionar isso, no momento do Covid, onde ninguém quer botar lá a senha, digitar,
ou colocar essas informações, você lê aquele QR Code, está pago e você conseguiu sair. Mas eu acho que a grande questão hoje para o lojista, quando a gente fala de meio de pagamento, e quando a gente fala dessas wallets, é como que você se apropria da sua audiência. Né? Então, muitas vezes no passado, você lojista recebia o pagamento, mas você não conseguia pegar qual era o celular daquele cliente, não conseguia pegar o e-mail daquele cliente, você não conseguia se relacionar com aquele cliente. Eu acho que cada vez mais os pagamentos e as wallets, seja próprios de terceiros, vão estar dando informações do perfil de consumo do seu cliente. Né? Então, além de ele estar pagando, ele está te mostrando também informações do que ele consome, como é que ele consome. Então, você começa a relacionar o pagamento também com os seus dados. Né? E você consegue cruzar e oferecer toda essa régua de relacionamento com esse cliente. Então, acho que isso é o que a gente tem, né, para que a gente possa oferecer, a gente sempre brinca aqui na For All, né, que a gente quer oferecer o produto certo para o cliente certo no momento certo. Né? E o pagamento desses pilares, né, que a gente consegue pegar e buscar uma série de informações, é um desses pilares que a gente consegue trazer a informação para o lojista poder montar o seu mini CRM, para poder montar a sua regra de relacionamento, para poder se relacionar com aquele cliente, oferecer aquele produto para aquele cliente. Então, acho que as wallets hoje proporcionam com que você faça o seu marketing one-to-one com essas pessoas. Então, acho que o pagamento cada vez está se juntando mais dentro desse ecossistema. Né? Então, assim, e qualquer negócio, quando a gente começou a tese da For All, qualquer business digital, a gente entendeu, a gente estudou lá atrás, né? Hoje todo mundo fala de transformação digital. Na época não existia, né? 4 anos atrás a gente falava, era um termo feio, era o que a gente chamava de gap digital, né? As empresas tinham um gap, não sabiam como se colocar nesse mercado digital. E a gente agora vê esse boom de transformação digital. Mas o que acontecia, o que a gente enxergava das empresas digitais, dessas big techs, e foi o que a gente quis construir aqui. A gente enxergava que qualquer big tech, né, seja Netflix, Facebook, Airbnb, ele parte de um tripé. Né? Um primeiro tripé que a gente enxerga quando a gente vai posicionar no conceito digital é um marketplace. Né? Então é um marketplace. Então se a gente pegar o Facebook, ele não deixa de ser um marketplace de conteúdo. Sim. Se você pegar o Uber, ele não deixa de ser um marketplace de motoristas de carro. Então você precisa ter essa comunicação desse produto, desse marketplace que você está oferecendo digitalmente para o seu cliente. Então se você é um lojista, você tem que começar a conversar com o seu cliente através de um site, de um marketplace, de alguma solução para começar a oferecer o seu produto de forma digital. Então a gente quis e a gente montou essas soluções de marketplace para que os varejistas, os grandes varejistas pudessem se comunicar com o seu cliente. O segundo tripé que a gente identificou é o de meio de pagamento. E é não sentir os meios de pagamento. Né? Então a gente sempre, nessa questão digital, a gente começou a estruturar para que não se sinta o pagamento. Então, assim, qualquer um deles hoje, né, se você vai pegar no Uber, quem não pegou um táxi hoje em dia e saiu do táxi sem pagar porque o Uber você está pagando e não está mais percebendo que você pagou. Então, é essa mudança, né, que os meios digitais acabam fazendo. Ah, Ricardo, mas o Facebook não fez isso. Não, o Facebook também fez isso. Porque se você tivesse que comprar mídia no passado, era muito complexo. Você não conseguia comprar mídia. Você, como profissional de marketing, você sabe o quanto que era difícil comprar mídia. Hoje você entra no Facebook, escolhe o produto, escolhe a audiência e você comprou a sua mídia. O pagamento está resolvido no cartão de crédito, débito, isso não é mais um problema. Então, esse é o segundo tripé. Talvez o que se custe a entender ou se dar conta que está acontecendo é justamente essa perninha aí do pagamento, né? Porque você falar do táxi, né? Talvez o principal mudança que ocorreu, a primeira mudança que ocorreu foi que você tinha que descer do seu apartamento, ir para a esquina, né, para o meio-fio, você levantar a mão para chamar o táxi quando estiver passando. Se ele não estiver passando, você tem que esperar. Hoje você não precisa descer, você não levanta a mão, você não está nem enxergando o carro e você está dando um comando para que ele venha te pegar. E ele ainda te avisa quando está chegando, aí então você desce. Mas o pagamento, me parece que essa última perninha que eu falo, é aquilo que fica, é um comportamento ainda que a gente talvez sinta que precisa ser tangibilizado. Mas você está dizendo que não precisa, né? Não, perfeito. Sair do caminho, né? Sai da frente, deixa que isso aí já está livre, né? Você tem que tirar essa fricção, né? Então, assim, quanto menos fricção, imagina se a gente tivesse que pegar um Uber e toda vez que fosse pegar um Uber tivesse que redigitar o seu cartão, colocar os seus dados, as confirmações. Não. Hoje,
a tecnologia nos permite que a gente, de forma segura, e a Forol trabalha muito com isso, de forma segura a gente armazena esses dados do cartão e sempre que você for fazer a próxima compra, com a sua autorização, a gente vai debitar no seu cartão de crédito e você não vai estar sentindo esse pagamento, não vai estar perdendo. A gente sabe que hoje tempo, cada vez mais tempo é dinheiro, né? Então você não precisa mais ter toda aquela fricção com o seu cliente, né? Hoje, 63% de abandonos de carrinhos no e-commerce se dá na hora do pagamento. Uhum. Porque Sim. justamente você tem que digitar o seu cartão, você erra o seu cartão, você passa a sua informação e na próxima compra você tem que digitar tudo isso de novo. De novo. E se você for nesses grandes players, né, se a gente pegar, por exemplo, e já tem tecnologia para isso, mas para a gente poder referenciar, hoje você pega uma Amazon, por exemplo, e a Amazon, simplesmente com um clique você comprou. Né? Comprou e acabou. Né? Assim, você vai lá na Amazon, escolheu o seu produto, na hora de botar no carrinho, você comprou, pagou, né? Já está fechado o pagamento. Então é muito simples hoje o pagamento e você não sentir essas questões do pagamento. E isso Né? aí me Então, parece, Ricardo, talvez cruzando um pouquinho com o que você está falando, e trouxe a Amazon aqui, que é um dos grandes ícones e referências, né, mundiais aí de varejo, de novos comportamentos e tecnologia também, né? Que a Amazon ela transferiu, de certa forma, aquilo que é digital, o pagamento em si, né, para uma experiência lá na loja física, que é a nossa grande realidade aqui, né? Estamos falando perfeito. mais perto, né? De que, você lembra, né? Há cerca de 2 ou 3 anos desde que ela lançou a loja ainda conceito, mas valendo, de fato, se poderia ter aquela experiência de entrar e sair com o produto e não ter fila, não ter check-out, não ter nada, porque quando passava ali no check-out já fazia o pagamento e ninguém precisava parar e mostrar produto e nada, né? Eu digo assim que Perfeito. transferiu, né, aquilo que é digital, que é uma realidade, para o que é físico, para a experiência física, de entrar na loja e sair, entre aspas, sem pagar, né? Não é sem pagar, mas Perfeito. é sem ter essa barreira Sem ou esse sentir que está desconforto, pagando, né? sem sentir que está pagando, né? Mas e como é que é uma Muito. realidade, não para um gigante como a Amazon, né? Que puxa Uhum. isso, que lidera isso, né? Como é que a gente pode fazer isso acontecer, talvez aos pouquinhos, né? Talvez de maneira menor e mais tímida, talvez se diga assim, num varejo mais nosso aqui, né? Não estou nem Perfeito. falando de Renner, eu estou falando de lojas aí, talvez uma cadeia de 3, 4, 5 lojas, né? Como é que a Uhum. gente pode começar a fazer isso? Sabe que eu acho que, e assim, principalmente nesse momento do Covid, eu acho que tem várias situações, porque hoje, com a concorrência, o custo, né, dessas soluções, ele se tornou possível para qualquer empresa, para a pequena empresa, para o pequeno lojista, então onde a gente consegue colocar essas soluções. Então hoje as soluções de pagamento já estão disponíveis, por exemplo, de você conseguir ter o que a gente chama daquela maquininha, né? Então você tem hoje aquela maquininha inteligente, né? Você possui aquela maquininha inteligente onde você já pode fazer o pedido, já pode selecionar o produto, pode mandar entregar em casa, e já pode fazer toda essa integração. Nós, como Forol, por exemplo, a gente fez um case muito interessante, não sei o quanto que vocês conhecem, mas toda 100% da tecnologia, a gente fez uma parceria junto com a Ancari e com o Iguatemi, e também com o Google Esquifino da Trópico, onde a gente montou uma loja conceito no Iguatemi chamada Pierex. Né? E, assim, e era uma loja 100% sem dinheiro. Então a gente conseguia ter uma loja 100% sem dinheiro, 100% sem estoque, sem informação, onde você tinha uma experiência. Como é que Eu me isso lembro, funciona? tá? Eu fui cliente da loja, tá? Perfeito. Então Foi. você chegava lá, eu quero usar dinheiro, a gente tinha um ATM, a gente tinha uma ATM também em parceria com a SacPag, que é uma empresa parceira nossa, onde a gente depositava o dinheiro e aquele dinheiro já caía direto na sua wallet. Né? E a partir dali você conseguia consumir. Mas você poderia cadastrar o seu cartão previamente, né, dentro dessa wallet para poder consumir dentro do PRX. E dentro do PRX a gente tinha uma experiência onde a gente conseguia comprar desde o cafezinho e poder retirar, e você comprava isso pelo mobile, então você estava reduzindo todo o seu custo de atendimento, você não tinha uma pessoa especificamente para atender, para lhe oferecer e tudo. Você comprava desde um cafezinho ou até mesmo uma moto BMW. Então, assim, a gente Isso. conseguiu vender, né, se não me engano, foram 3 ou 4 motos BMW, que você escaneou o QR Code, você ia para a solução e você comprava. Então, você não tinha mais essa fricção, não tinha o dinheiro, e tinha alguns produtos, inclusive, que você pegava esse produto, você escaneava o código de barra, ou escaneava um QR Code desse produto, e você já podia sair do produto com a loja. Né? Então, a gente tem hoje tecnologias que são muito baratas, isso está disponível hoje para o mercado, está disponível para o lojista conseguir usar dessas soluções. Então, hoje, a tecnologia que a gente tem hoje para construir uma Amazon Store, que nem a gente tem,
Uhum. ela está disponível e está num custo muito mais acessível hoje, né? Então você tem isso hoje. Antigamente, se a gente olhasse isso, era muito caro. Hoje é um custo acessível, onde você pode colocar num pequeno lojista, onde ele pode se beneficiar dessa solução. Uhum. Mas o mais interessante também no Pier é que tudo a gente mapeava. Então a gente Uhum. tinha todos os comportamentos desses consumidores, né? E a gente tem, por exemplo, uma solução hoje de pagamento onde a gente tem a geolocalização. Uhum. Então, quando ele saía do Pier, a gente poderia liquidar essa conta, esse pagamento, que a gente identificou que ele se afastou do local. Mas, ao mesmo tempo, se ele estava no Iguatemi, por que não trazer ele para tomar um cafezinho no Pier? Então, a gente conseguia se relacionar com essa base do cliente. Então, aquilo que a gente estava comentando do pagamento, poder se relacionar com essa base de cliente, a gente conseguia puxar de novo aquele cliente para dentro do Pier, né? Uhum. Então, a plataforma de pagamento consegue fazer com que você se relacione com o seu cliente. Eu acho que isso é muito importante. E se antecipe também, né? Você está dizendo que antes o cara entrava na loja, ele entrava, ele comprava, ou ele não comprava, ele saía e eu não sabia, não conseguia mais rastrear e chamar esse cara de volta. Ele ia Perfeito. embora. E eu não tinha nenhum entendimento de por que ele não comprava, né? Ou se ele não tinha achado o produto, ou se era o... Eu não sabia disso. Hoje eu consigo saber. E você está falando aí, eu consigo também antecipar isso, né? Eu chamo ele para dentro da loja, porque ele está na região, está dentro do shopping, por exemplo, e eu consigo antecipar, né? E fazer esse convite, né? Isso aí, no teu entendimento, de que maneira a gente pode também estar se antecipando a novos comportamentos desse novo usuário, novo cliente, né? Uhum. A partir da tecnologia. Eu diria assim, talvez de outra forma. Que peso tem a tecnologia, essa que está disponível, essa que a Farol faz e joga no mercado, que peso tem essa tecnologia para eu vender mais, de fato, né? Porque Perfeito. uma coisa é ela me ajudar a eu entender melhor, eu talvez manejar um pouco diferente aquilo que eu já faço. Mas que Uhum. peso ela tem para eu fazer algo que eu não faço ainda? E aí ter um resultado melhor, vender mais, por exemplo. Perfeito. A gente acredita, e aí dentro dessa questão, a gente acredita hoje, você estava pegando o exemplo do Pier, por exemplo, imagina você ter que comprar toda vez a sua audiência, né? Então, por exemplo, o que isso significa? Alguém esteve na sua loja, você fez uma publicação digital hoje, você comprou alguma palavra no Google para poder posicionar sua loja, ou você comprou alguma mídia no Facebook, ou você colocou alguma mídia em algum canal de comunicação, e você está tendo que impactar aquele cliente e isso é muito caro. Quando a gente fala de business digital, tem uma coisa que a gente aprendeu que se chama CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Quanto que custa trazer aquele cliente para a minha loja? Né? E quando a gente faz esse cálculo, e quando a gente coloca isso na ponta do lápis, a gente vê que não é barato. Né? Então, quando a gente passa a se relacionar com os dados e a gente puxa essa audiência para dentro da nossa base, e pode ser um Excel, né? Uhum. Você tem a possibilidade de passar a se relacionar com aquele cliente. Então Uhum. você não vai ter aquele custo de compra daquele cliente novamente. Então você pode passar a oferecer os seus produtos de forma direta para o seu consumidor, a gente chama isso de propriedade da audiência, é colocar esse consumidor no centro, né, do seu business, do seu negócio, e você passar a se relacionar com esse cliente. Eu não preciso comprar de novo esse cliente no Facebook, eu não preciso impactar ele de novo no Facebook, eu não preciso comprar essa mídia. Se eu já tenho isso, como que eu posso criar esse canal de relação com esse cliente? E como é que a gente pode aumentar as vendas? Aí é um segundo ponto, e foi isso muito do que a gente já fez e o que a gente faz, é Uhum. entender este comportamento. O que significa Sim. entender esse comportamento? É oferecer o produto certo para aquele cliente. Né? Então, a gente entender o ticket médio, a gente entender qual é o seu perfil de compra, quais são as suas compras anteriores. A gente brinca que na Forol a gente não tem um banco de dados, a gente tem um banco de fatos. Né? Então, assim, hoje a gente está no momento. Então, se eu pegasse o meu comportamento há 10 anos atrás, é completamente diferente do meu comportamento de consumo hoje. Né? Uhum. Então, assim, quando nasceu minha filha, mudou completamente o meu comportamento. Né? Então, eu não ia mais procurar restaurantes, e sim É. eu ia procurar restaurantes que possam aceitar crianças. Uhum. Então, o nosso Isso. comportamento E muda. se o Então, a gente não tem varejista um banco de consegue. dados, a gente tem um banco de fatos. Perfeito, perfeito. Deu uma travadinha aqui, eu achei que você tivesse parado de falar, por isso que eu atropelei. Mas então, Então, e é verdade, né? Porque aí a gente começa a entender como é que é esse comportamento desse cliente que mudou. Você passou a comprar fralda, por exemplo, perfeito. passou a comprar leite ninho, né? E eu preciso, se eu consigo entender isso, eu posso estar oferecendo para esse cliente algo que ele não compraria momentos antes, né? Um período anterior, por exemplo, né? Então eu me antecipo, é Perfeito. isso, né?
Mas Exato. e legal, e assim, a gente está falando de comportamento, né? O cliente, ele é dono do seu comportamento. O usuário, ele é dono do seu comportamento. Ele pode ter um CPF, né? E você vai Uhum. me corrigir se eu estiver enganado aqui, mas ele vai ter um CPF. Demograficamente, ele é uma pessoa só, mas ele, Uhum. enquanto cliente, enquanto usuário, ele vai se comportar diferente em momentos diferentes, em locais diferentes, ou em situações e eventos diferentes, né? Ou esses fatos Perfeito. que você está falando, né? Então, eu posso Uhum. estar entendendo isso e oferecendo produtos ou soluções diferentes de acordo com esse momento e essa circunstância dele. É mais ou menos isso, e aí a tecnologia ajuda muito, né? Sim, ajuda muito, né? Então, eu brinco, né? E aí, olhando nesse sentido de entender esse banco de fatos, esse banco de dados, esse banco que a gente acredita muito nisso e entender esse comportamento. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa hoje dentro do nosso grupo que é a Uhu, né? Então, assim, e a gente também, né? Quando você vai vender um ingresso de um show, de um entretenimento, conhecer aquele perfil é impressionante como o percentual das nossas vendas aumenta quando a gente acerta. Claro que a gente precisa ir calibrando, né? Uhum, Então, assim, e a gente começa a cruzar comportamentos e muitas vezes não precisa nem cruzar um CPF, porque a gente hoje, com toda a lei de proteção de dados, a gente tem muitos dados que são anônimos, mas a uhum, gente cruza perfis. Então, né, se o Ricardo comprou algum produto e o Ricardo tem um perfil parecido com o Marcelo, por exemplo, né? Então, assim, se o Ricardo comprou, a probabilidade do Marcelo também comprar é de 20%. Então, vamos fazer vamos enviar aquele show para o Marcelo poder comprar. E a gente aumenta muito o nosso nível de conversão, porque a gente começa a identificar, cruzar perfis, uhum, né? E também começa a cruzar comportamento. Então, se eu passei a comprar, né, mais fralda, por que também não me oferecer também uma mamadeira, um bico, coisas que fazem sentido para mim a partir daquele momento, né? E isso. daqui a 2, 3 anos, né, talvez a gente vai começar a me oferecer material escolar, porque Uhum. a gente já sabe que depois da fralda vem o material escolar, a gente já entende quais são os próximos passos e a gente começa a criar esse acompanhamento junto com o cliente. Quem faz muito bem isso, né, a gente está falando das Big Techs, e foi muito onde a gente se espelhou, é a Amazon. Se a gente Uhum. pegar hoje a minha página da Amazon, ela é completamente diferente da página da Amazon de outra pessoa, porque ela se monta ao meu comportamento. E mesmo assim, ela também já vai indicar quais são produtos que, se eu comprei o produto A, quais são os produtos que eu também gostaria de comprar. Uhum. Então, isso aumenta o nosso ticket médio, aumenta o nosso número de produtos que a gente vai estar vendendo. E hoje essa tecnologia está disponível, não é mais só a Amazon que tem. Isso a gente Uhum. tem hoje aqui, fazendo aqui, né, criado por tecnologia nossa. Então, isso é muito bacana. Isso dá para dizer que aí a gente está atendendo. Porque o cliente é diferente, né, Ricardo? Ele pode ter a Perfeito. mesma faixa etária, a mesma idade, mesmo perfil, mas ele se comporta diferente. Então, o melhor dos mundos é a gente poder atender cada cliente da sua maneira, da maneira que ele quer, que ele prefere. Dá para dizer que hoje a gente consegue, né, com o que a Forol faz, e com o que a tecnologia proporciona, dá para dizer que a gente consegue proporcionar um atendimento um a um, né? O famoso one-to-one aí. O Ricardo é do jeito que ele quer e eu consigo entregar. O Marcelo é diferente, é um cara mais chato, talvez. Ele vai querer outra coisa. É possível dizer que a gente tem um atendimento, pode ter um atendimento one-to-one? Marcelo, acho que é muito isso que a gente busca, né? Então, assim, por que dá para a gente ter esse pagamento, esse pagamento não, esse comportamento one-to-one? Porque o que o mundo digital está conseguindo fazer, digamos assim, é que a gente possa trazer aquela experiência da padaria do interior, que quando o Marcelo chegava para comprar, o dono da padaria já sabia o nome do filho do Marcelo, já sabia o que o Marcelo gostava de consumir, conseguia se relacionar com o Marcelo e já deixava tudo aquilo pronto. Então, aquela experiência que a gente tinha na padaria, isso hoje a tecnologia consegue fazer para que você possa se relacionar com milhões de pessoas ou centenas de pessoas. Porque você entendendo esse comportamento, você vai estar se relacionando e oferecendo e entendendo o comportamento de vida do Marcelo, que é diferente do comportamento de vida do Ricardo. Então você vai direcionar a sua comunicação conforme aquele perfil. E por incrível que pareça, às vezes coisas simples mudam muito a conversão, né? Tudo que a gente faz, a gente acaba sempre brinca, né? Qual é o ROI que a gente está tendo do que a gente fez? E se a gente uma coisa que pode parecer, mas aumenta muito. Opa, travou aqui para mim. Uma Yeah. coisa simples, mas que aumenta muito a conversão de vendas, por exemplo, é você chamar pelo nome. Então, se você abrir uma comunicação via WhatsApp, via e-mail, via push, se você organizar pelo nome,
já está pessoalizado, já começa, né? Não é mais aquele texto. E depois, se você conseguir, a gente consegue fazer isso, personalizar aquele texto conforme cada Uhum. perfil ou cada indivíduo, vai ficar ainda mais pessoal. Então é muito isso, é você conseguir fazer de forma digital aquela experiência que nós tínhamos na padaria lá no Uhum. interior, que a gente se conhecia. Então Uhum. agora o digital consegue fazer com que a gente se conheça e oferecer o produto certo para esse cliente. Legal. E vocês têm detectado, assim, Ricardo, vocês estão liderando muito isso, né? Vocês estão puxando muito, né? Essas novas formas e meios e maneiras de fazer pagamento, né? Mas você consegue detectar hoje desejos, talvez, diferentes do consumidor, do usuário? Ó, eu gostaria de pagar, de ter uma outra forma de pagamento. Ou isso é mais difícil? Talvez localmente, a gente, enquanto cliente, enquanto consumidor, a gente manifesta isso facilmente? Ou a gente é mais reativo? Vocês conseguem fazer essas análises? Sim, na verdade, a gente tem alguma. Acho que todo business digital ele parte muito da gente entender o cliente e esse perfil que eu estava falando. E muitas vezes o digital ele te traz uma transparência que antigamente você não podia ter. Não é que não podia ter, mas era mais difícil ter. Né? Então, às vezes, você chegava a uma pessoa que queria pedir crédito, por exemplo, fica muito mais difícil para ela dizer que precisa de crédito one-to-one pessoalmente do que, de repente, ela te pedindo esse crédito de forma digital. Né? Então, assim, então a gente proporciona hoje nas nossas soluções múltiplos tipos de pagamento. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma parceria, por exemplo, com as lojas Labs, né, que é onde a gente desenvolveu uma tecnologia, onde o crediário era feito somente na loja. Uhum. E a Labs estava precisando aumentar, a gente tem uma outra parceria agora, mas na época a Labs precisava aumentar as suas vendas no e-commerce. Só que 80% das vendas das lojas Labs se davam por crediário, por crédito dado pela própria loja Labs. Então, o consumidor não tinha um cartão de crédito, não tinha um cartão de débito para poder pagar nas lojas Labs. O que a gente abriu junto com as lojas Labs, a gente foi pioneiro, um crediário digital. Então, Uhum. hoje, você entrar nas lojas Labs, você consegue criar o seu cadastro de forma digital, você consegue mandar todas as informações para a gente calcular o seu crédito, e a partir dali você consegue consumir nas lojas Labs a partir do seu crédito digital. Ah, eu Legal. não tenho cartão de crédito, eu não tenho informação. Então, são informações que o digital nos dá Uhum. acesso também a essa forma nova de pagamento. Então, Uhum. hoje, as lojas Labs são um exemplo disso, mas a gente tem hoje muito identificado que as pessoas precisam pagar, mais uma vez, de uma forma muito simples. Ela não quer te dar muita informação, ela não quer perder muito tempo, ela não quer te passar por assim. Senão ela vai abandonar, você vai perder esse cliente. Então tem que ser muito simples. Então acho que essa é uma das grandes questões, né? Então assim, quando você se relaciona com esse cliente e você já tem esses dados de pagamento, fazer uma segunda venda para esse cliente vai ser muito mais fácil. Claro, claro. Legal, bacana. Eu vou abrir o espaço aqui. Pessoal, quem quiser fazer perguntas aí, a gente tenta buscar aqui e direciona aqui para o Ricardo, a gente vai conversando. Você falava do nome, né, da importância, né, do cliente ver seu próprio nome, né, naquela comunicação que é direcionada para ele, né. Aí tem comentário aqui da Loha que fala, né, da pessoalização conquista muito, né, as pessoas. A gente se sente parte de algo, né, de um grupo, né, e a gente acaba se entendendo como queridos pelo negócio. A gente é querido por aquele negócio, por aquela marca, por aquela loja, enfim, né? Então, de fato, tem esse peso importante. E tinha um comentário aqui em cima que eu acho que bacana de... Bom, MRS Consultos faz um comentário de que banco de dados versus banco de fatos, né? Uma excelente Uhum. colocação, né? Uma excelente Uhum. maneira de enxergar isso, né? E ali em cima tinha um comentário, eu acho que do Yuri, se não me engano, que ele falava o seguinte, vale comentar, ó, um problema das diversas wallets existentes que vi esses dias é que os painéis com QR Code acabam tomando conta do balcão, né? E acho Perfeito. que o Pix irá atenuar esse problema. Uhum. Acho que faz sentido, né? Na verdade, eu acho que o Pix ele vem sim para atenuar e para resolver parte desse problema, né? Então assim, por quê? Se a gente falar em termos respondendo essa última, o Pix ele vai gerar uma padronização desses QR codes. Então você vai ter uma Uhum. padronização daquele QR code e ele vai poder ser gerado de forma física, onde você vai poder printar e colocar, mas ele também vai gerar de forma dinâmica. Então a cada transação você vai ter um novo QR code. Então
Se você tem uma maquininha, se você tem um POS, ou se você tem um celular, por exemplo, você gera aquele QR Code e o cliente paga na hora. Então, vai existir essa padronização, então o Pix vem ajudar nesse sentido e você vai poder aceitar várias wallets com o mesmo QR Code, com a mesma solução de QR Code. Então, acho que isso vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Ao mesmo tempo, para o lojista também vai facilitar depois, para quem tiver essas informações para conciliar essas vendas, para conciliar esses pagamentos. Então, acho que, acho que o Pix vem muito para isso. Vai nos ajudar bastante aí nessa padronização, vamos chamar assim. Acho que o Banco Central está puxando isso de uma maneira muito bacana, muito legal. Depois você tinha comentado ali da questão da pessoalização, né, de se tornar pessoal, né? Isso. A gente acredita muito nisso, sabe? Uma coisa que a gente tem na For não é só como que a gente faz os projetos, é como a gente constrói os projetos. A gente constrói os projetos com pessoas, a gente constrói de pessoas para pessoas. Né? Então isso faz toda a diferença, né? E quando a gente coloca o time a construir esses projetos dentro da nossa cultura, onde todo mundo se envolve para poder entender como entregar uma experiência, né, adequada para aquele cliente, como é que a gente pode entregar essa melhor experiência, quando a gente faz de negócio de pessoas para pessoas, a gente começa cada vez mais a personalizar, a personificar, que nem a gente falou, e a gente fica mais amigável com esse cliente. Né? Então a gente acredita muito que o digital, por incrível que pareça, ele é mais humano do que a gente imagina. A gente foi numa feira, agora a gente na Forol, a gente se dividiu, a gente foi numa feira no Web Summit, por exemplo. Era uma feira de tecnologia e foi a feira mais humana que a gente já participou. Né? Então, assim, se a gente fosse falar hoje, 52% das pessoas da feira não eram mulheres. Né? Antigamente a gente tinha uma feira onde a maioria das pessoas eram homens. Hoje a gente tinha 52% eram mulheres, visitando, fazendo, criando negócios, entendendo isso. E e tudo era muito pensado de como se relacionar com as pessoas. Era o customer centric. É colocar o cliente, é colocar a pessoa no centro, é se relacionar e entregar aquela experiência para aquela pessoa. Então, assim, o digital hoje, eu acho que ele é muito mais humano. Ele passou a ser muito mais humano, porque ele tem a transparência. Hoje, se você não é transparente com o seu cliente, se você não atende bem o seu cliente, se você não informa adequadamente o seu cliente do que produto que você está oferecendo para ele, quais são as questões, o cliente não volta. Então, a transparência no business digital é fundamental. Então, a gente sempre, falando de meio de pagamento, né, a gente aí sempre fala do Nubank, né? Qual que é o grande diferencial do Nubank? Atendimento. As pessoas. Ele enxergou o seu público, né? Uma outra máxima que a gente fala é que o nicho é a nova massa. Antigamente você comunicava a sua marca, comunicava e ele tinha que atingir todo mundo, era uma massa de pessoas. Hoje não, hoje você tem comportamentos diferentes. E esse nicho é a nova massa. Então você tem que entregar esse produto para cada nicho, para cada pessoa, mas dividir em nicho, para cada pessoa, mas dividir em cluster, dividir em nichos, né? Quem são qual aquele produto é para qual nicho de pessoas. Então, a gente acredita muito nessa personalização, nesse customer centric e entregar essa experiência, né? Então, tem os comentários legais aqui, a gente vê as manifestações, as pessoas botam um emojizinho, né? Um coraçãozinho, e aí a gente vê que o pessoal tá curtindo, né? Então tem algumas identificações aqui com o que tu vens falando aqui na questão da humanização do digital, falou o Alexandre, né? Os olhinhos de coração ali da Tânia, do Peixoto, né? A Carla aqui comenta, né? Um trabalho construído com muitas mãos, né? E eu entendo que talvez esse olhar precisa ser, talvez, melhor entendido para quem está do outro lado do balcão, né? E aqui eu queria fazer uma voltinha, né, Ricardo? A gente tem falado de comportamento, né? Com novas formas de pagamento, mas o outro lado do balcão que eu digo é do lado do empresário, né? Perfeito. Qual é, talvez, se há, né? Eu pergunto para ti, como cara de tecnologia, que tem promovido muito isso, né? Qual é o olhar do empresário, do lojista, né? Para a tecnologia de hoje, para isso que está cada vez mais, com mais facilidade, com mais abundância, está chegando aí à disposição do cliente dele, né? Perfeito. Seja eu, digamos, eu tenho a minha loja e, sei lá, comecei agora, eu não posso começar sem nada disso, eu diria assim, né? Mas quem já começou um tempo atrás e talvez não virou ainda essa chave, né? Qual que será que é o pensamento, né? A interpretação, a percepção sobre isso hoje? Eu preciso ter isso, eu ainda consigo viver sem isso?
sem essa tecnologia, sem esse olhar de que o digital ele é humano também. Como é que será Uhum. que é isso, hein? Desculpa a pergunta aí, mas eu precisava fazer um Imagina, comentário assim, né, cara? mas eu acho que é super importante essa pergunta, assim, e muitas vezes, por incrível que pareça, o digital ainda precisa se quebrar alguns paradigmas, né? Então, assim, e eu acho que a primeira coisa que a gente, como que está do outro lado do balcão, é entender que o digital ele veio para te ajudar. Ele pode ser seu amigo. Ele pode te ajudar a vender mais. Ele não é seu concorrente. Ele vai ser seu concorrente se seu concorrente estiver fazendo ações digitais e você não estiver fazendo ações digitais. Então, a primeira coisa que eu acredito é que a gente tem que abrir um pouco a cabeça. Às vezes, nós gaúchos aqui, principalmente, né, às vezes a gente é um pouco ainda fechado para Uhum. algumas coisas. Eu acho que a gente tem que abrir a nossa mentalidade para o digital. Né? Ah, mas eu sou pequeno. Não. Mas sabe, você já experimentou vender pelo WhatsApp? Ah, eu ainda não organizei como tecnologia, mas você tem que começar. Pega a sua base de cliente, que talvez está lá no caderno, joga no Excel, joga no seu calendário, vai para o WhatsApp Web e começa a vender. Não tem por que não começar a usar a tecnologia. Você está dentro de casa. No momento do Covid, por exemplo, agora a gente sabe de várias soluções. Você está dentro de casa, você não está com a sua loja aberta. Como é que você continua vendendo com a sua loja aberta de uma maneira fácil? Ah, não consigo, não tem para o meu mercado, ainda não tem uma solução digital. Não, tem soluções digitais. Comece a organizar seus dados, comece a organizar suas informações e passe a fazer a sua comunicação. Crie a sua Uhum. comunicação. Coloque o seu produto no digital. Você precisa criar uma vitrine digital, você precisa começar a expor a sua marca para o digital. Né? Assim como você cuidava da sua fachada, né? E você tinha que manter a sua fachada da sua loja, com a sua marca, com a sua vitrine, com todas essas informações. Cadê essa vitrine digital? Onde é que está essa vitrine digital? Como é que está o seu posicionamento da sua empresa no digital? Você já deu um Google e conseguiu entender e encontrar a sua empresa no digital? Já conseguiu vender pelo digital? Hoje tem soluções muito baratas que a gente possa colocar e vender dentro do digital. Então, Uhum. hoje você consegue montar muito rápido um site. Né? Você consegue montar muito rápido para poder vender o seu produto e conseguir entregar. Então, eu acho que eu diria que hoje o digital é um amigo para ajudar você a vender, principalmente agora na pandemia. Tem o Uhum. WhatsApp, a gente acredita muito, a gente tem buscado muito essa solução de WhatsApp. A gente tem uma empresa também, aí mudando não só para venda de produto e para lojistas, por exemplo, hoje dentro do nosso, né, que a Forol hoje tem algumas empresas que fazem parte do nosso ecossistema. Uma Uhum. das nossas empresas, por exemplo, é a Pling. E a Pling ela consegue colocar hoje um profissional liberal, como por exemplo um psicólogo. Quando você entra na Pling e você se cadastra, 30 minutos depois, você tem o seu logotipo, você tem seu site, você tem seu e-mail, você tem como atender o seu cliente de forma digital, personalizada ali, one-to-one, numa videoconferência. Uhum. Você tem a sua agenda, você consegue organizar os seus contatos. Então, Uhum. em 30 minutos, você está no digital. Você passa a Uhum. publicar a sua marca no digital, você passa a oferecer essas informações. E tudo isso integrado com as redes sociais. Né? Então, porque hoje a gente precisa comunicar aquilo que a gente está fazendo, a gente precisa dar transparência para aquilo que a gente está fazendo. Então, comece simples, mas comece. Mas começa, né? Mas comece. Bacana, bacana. E é bacana porque é um recado que está sendo dado aqui, né? Quem está nos acompanhando aqui, e a gente sabe que tem muito lojista aí, muito varejista aí. Olha, não somos nós que estamos falando, é o Ricardo da Farol, né? Dá para começar logo. Não é um bicho de sete cabeças. E a gente sempre tem ajuda, né, Ricardo? Sempre tem ajuda, sempre tem à disposição alguma coisa, pessoas, empresas e tecnologia que estão prontas aí para se começar, né? É um belo recado aí, né, gente? Deixa eu fazer puxar alguns comentários aqui de quem tá participando, né? Alguém fala assim, o Excel é uma boa ferramenta. Claro, para começar, né? Não tem coisa mais simples e mais na mão, né? Mais fácil, né? Sem dúvida, né? O Marcos fala aqui também, né? Perfeito, a integração entre todos os canais, né? Você vende por telefone hoje, você vende, a própria loja física é o seu principal canal, muitas vezes. Mas existem outros, e a gente pode estar cruzando, né? E complementando um ao outro, né? Uma coisa não exclui a outra, diz a Cris, né? Cris Lobato, né? Não é uma questão de opção, né? É uma questão de ampliar os canais de venda, exatamente, né? E alguém perguntava aqui também o seguinte, né? O João Luiz Rigon, como a melhor idade, vamos tratar aí os 60 a mais, né? Vamos, Uhum. vamos,
botar aqui, né? Como a melhor idade está se comportando com essas novas formas de pagamento? Vocês conseguem mapear isso, Ricardo? Acho que muito boa pergunta, assim. Quando eu brinco, né? Eu sempre digo que antigamente, quando a gente fazia a tecnologia, o sistema, até as pessoas da melhor idade, vamos chamar disso, a gente fazia esse sistema para o usuário, né? Então era o usuário que ia digitar. Então a gente não se preocupava muito com essa questão da usabilidade, né? Hoje não, hoje a gente faz tecnologia para o consumidor final. Então a gente tem que pensar nesse consumidor final, a gente tem que pensar nessa usabilidade. Então, quem aqui não tem, né, a sua mãe no Facebook? Quem aqui não tem, né? Quem aqui, mesmo com 60 a mais, não está entrando no Facebook, não está entrando no canal digital, né? Então, assim, quem aqui não consegue se relacionar com pessoas de mais idade no WhatsApp? Então, assim, eu acho que as pessoas, até com mais idade, também passaram a usar a tecnologia, né? Passaram a se comunicar com tecnologia. E quando a gente fala de meio de pagamento, hoje é muito mais simples a gente conseguir fazer um pagamento digital, fazer um pagamento de aproximação, um pagamento com QR Code. Antigamente você tinha que passar uma série de dados, uma série de informação. Hoje você vai lá, cadastra uma vez e isso está muito mais simples. Então acho que a gente conseguiu simplificar muito o processo. Tem uma palavra bonita chamada onboarding, né? Que o pessoal diz, o onboarding. Então assim, se a gente pegar na For All, a gente tem os nossos times discutindo esse onboarding, ou como que a gente pode montar aquela solução para que o cliente tenha a menor fricção possível, né? Para que ele não se perca, que eu possa conduzir ele, que aquilo seja fluido, né, nesse cadastro, nessa questão digital. Então, cada vez mais a gente pensa em como facilitar, né? E aí, mais uma vez, né, se você já tem alguma autenticação, ou se você já tem algum usuário, use essa autenticação. Então, você consegue, digamos, cortar vários passos. Com 2, 3 passos, você está acessando a informação. Vou dar um exemplo aqui, né? Muitas vezes a gente viu agora, a gente até, e foi também, né? Se a gente fizesse antigamente o nosso cadastro no Facebook, a gente passava lá e a gente adorava, né? Passar todas as informações, digitava, levava lá 20 minutos para fazer o cadastro no Facebook. Se você entrar hoje numa ferramenta digital, por exemplo, como o TikTok, você entrou, já está consumindo o TikTok e ele nem sabe quem você é. Ele não está te pedindo nenhuma informação, ele não está te pedindo nenhum dado, ele não está te pedindo nada. Então, cada vez mais, né, vou dar um exemplo de vendas e de conversão de vendas. Logo no início das .com, né, você tinha que logar para conseguir ver os produtos daquela loja. Hoje não. Você tem que abrir o site, ver todos os produtos e aí, se você quiser comprar, você se identifica. Então, deixa a pessoa entrar, deixa a pessoa visitar, deixa a pessoa olhar os seus produtos, né? E depois, se ela quiser criar um relacionamento de compra, aí você pede alguma informação adicional. Mas primeiro, deixa ela entrar, né? Então, é muito do que a gente acredita. Coloque o seu produto na vitrine, deixa ela entrar, olhar a vitrine, e aí sim, se ela for pagar ou se ela for ter algum outro relacionamento, você pede mais algumas informações. Mas sempre o mínimo possível. Perfeito, muito bom. Muito bom, nós estamos falando de uma série de coisas aqui, né? Regadas aí a novos comportamentos e novas formas de pagamento, né? Estamos falando de terceira idade. Sensacional aqui as contribuições e as perguntas aqui do pessoal que tá participando, que isso aí nos direciona também num papo mais aberto, né? Mais livre e a gente consegue circular por vários assuntos e temas, né? É, e o que tá por vir aí, Ricardo? Não sei se você pode ou quer falar alguma coisa da própria For All, mas assim, em termos de tendência, aquela tendência que de fato rapidinho vira algo concreto, né? E fácil, né? E acessível, seja para o grande ou seja para o pequeno, né? O que será que está chegando? A gente teve agora, semana passada, o anúncio do WhatsApp, né? Aí a Perfeito. Maria aqui comenta, né? O WhatsApp é o ouro, dá para fazer muita coisa, né? Mas o que Sim. que está vindo aí? Eu acho que, bom, acho que a primeira grande questão, acho que a gente está falando aí do Pix, que é o pagamento peer-to-peer, né? Então, assim, uma coisa que vem para ficar. O que o Pix, se eu pudesse, o que o Pix ele está fazendo? Ele está fazendo com que a gente troque dinheiro de forma digital, né? Então, em vez de você precisar ter um cartão de débito, de crédito, bandeira Visa, bandeira Mastercard, todo esse arcabouço de soluções, a gente vai estar trocando dinheiro. Eu vou estar tirando o meu dinheiro da minha carteira ou do meu wallet, do meu celular, que aquele dinheiro ali é virtual, está lastreado no banco, mas ele é virtual, e eu estou enviando esse dinheiro para o Marcelo. É como se eu tivesse tirado esse dinheiro da minha carteira e colocado na carteira do Marcelo. Estou entregando esse dinheiro, né? Estou pagando pelo Marcelo. Então, eu acho que isso vem para ficar, né? Já vem a nova regulamentação, então a gente sabe disso.
O próprio WhatsApp vai ficar mais fácil de você transferir dinheiro por dentro do WhatsApp, mas você vai ficar mais fácil transferir dinheiro nessas contas, nessas questões todas. Então eu não tenho dúvida que isso veio para ficar. Mas eu acho que, se eu pudesse dizer o que veio para realmente a gente poder entender, e eu acho que todo mundo tem que tá atento a isso, é como eu me relaciono. De novo eu vou voltar nesse tema porque eu acho que é isso que veio para ficar. É como que eu entendo meu cliente e como eu me relaciono com esse meu cliente. Eu acho que isso não é mais tendência, que nem diz o Zé. Isso já é pendência, isso já virou pendência, porque se você não soubesse se relacionar com o seu cliente, se você não soubesse se posicionar da forma digital, se você não gerar conteúdo da sua loja, se você não passar informações, vai ficar cada vez mais difícil. Então, acho que o que veio para ficar é esse marketing one-to-one, é a identificação do perfil de cada usuário, de cada compra, e isso hoje está muito mais acessível para qualquer lojista, desde o pequeno, desde o grande, poder se acessar e poder interagir aí. Bacana, bacana. E se a gente pudesse dizer, se você pudesse me contar assim, 2 ou 3 linhas, né? O que o cara que ainda não está integrado a isso, né, a essas novos comportamentos e novas formas de pagamento, precisaria fazer ou poderia fazer para de fato começar? Aquilo que você falava antes, né? Cara, começa, né? Deixa entrar, depois você vai pegando mais informações, deixa entrar, deixa participar, né? O que esse cara poderia fazer assim de maneira bem rápida? Adotar o quê? Começar com o quê? Para poder dizer, bom, entrei, né? Eu como empresário, eu como lojista entrei. Agora ok, agora eu vou aprender mais, mas eu já entrei e eu não posso mais voltar para trás, né? Não, perfeito. A gente tem uma máxima também que hoje, né, os business, o negócio, eles são digitais. Né? Eles são, né? Então, assim, quem era do mundo online foi abrir a sua loja física, né? Você citou a Amazon. A Amazon nasceu no mundo online e abriu a sua loja física, comprou redes nos Estados Unidos de lojas físicas. Quem estava na loja física foi para o mundo online. Então, né, você tem que ter cada vez mais essa integração. O mundo, na verdade, não existe mais o mundo real e o mundo digital. Hoje é o mundo, as coisas se misturam, é um único mundo, não existe mais essas questões. A nossa vida não tem, a gente dividiu o mundo digital, o mundo... Não, é essa questão digital. E eu digo, bom, primeiro, se quiser entrar nessa parte toda que a gente está falando aqui, entra lá na Forol, faz o contato com a gente, que a gente também vai ajudar. Mas existem soluções hoje muito práticas. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, e assim, às vezes, mas eu tenho mais idade, vai lá e dá um Google. Como criar meu site? Né? Como criar a minha solução para vender online? Como fazer a minha venda online? Sabe? Então, assim, se quer começar, quer dar o primeiro passo, não tem ainda uma assessoria, não tem alguma informação, vai lá, dá um Google, procura como fazer vendas online. Como colocar a minha marca nas redes sociais. Então, assim, eu acho que é muito... Você que tem uma loja, você já criou seus canais digitais? Você já criou suas comunicações digitais nas redes sociais, nos sites, em todas essas questões que nos tem hoje, né? Então, acho que é muito isso, sabe? Tá sempre buscando alternativas e hoje a informação é muito abundante. Antigamente, não, a gente tinha que... Não, hoje você vai no Google, você vai pegar, dá para começar por ali, acha um profissional, acha uma empresa, contata a Forol se precisar, então a gente está aqui também para ajudar. Então, e começa a colocar as suas informações de forma digital muito rápido. Eu acho que é muito rápido hoje fazer isso. Então a gente está bem alinhado, né, Ricardo? Porque a gente colocou agora no ar, nesses últimos dias, o Cindy colocou no ar um guia, né, um orientador aí com 12 passos para começar a vender online, né? E isso está disponível. Você falou em conhecimento acessível, está disponível, ele é gratuito, né? O associado Cindy vai ali, baixa, faz download. É um PDF com 12 passos essenciais, fácil, acessível, barato ou de graça e sem desculpa, né? Eu diria assim, né? Precisa fazer isso, né? Precisa começar, né? Então acho que a gente está mais ou menos alinhado aí. Mas como é que entra em contato com a Forol? Vocês têm um departamento específico para atender assim quem está caindo de paraquedas nesse mundo hoje? Sim, a gente tem hoje, né, eu comentei, né? Primeira coisa, eu acho que a gente como Forol, a gente busca entender a realidade de cada cliente, né? Então, por mais que ele esteja caindo de paraquedas, é bom a gente conversar, é bom a gente trocar ideia e entender as necessidades desse cliente, né? Então, hoje, dentro da Forol, eu comentei, tem a empresa, por exemplo, que a gente consegue rapidamente colocar qualquer empresa nesse mundo digital de uma forma muito rápida, muito, digamos,
muito sem fricção, né, sem a pessoa precisar ficar com vergonha de como que ela vai entrar nesse mundo digital, sabe? Então, acho que a gente tem muito isso. Então, pode entrar por qualquer canal, pode entrar aqui pelo nosso Instagram, pode começar pelo nosso LinkedIn, pelo nosso Facebook, pela nossa página, entrar, fazer, nos chamar no WhatsApp aí também, então a gente tem lá os canais, então pode conversar com a gente por qualquer canal e a gente vai entender um pouquinho do que a gente pode estar fazendo. Depois eu posso deixar ali os nossos arrobas aí para vocês poderem fazer contato conosco. Legal. Quem quiser depois sei lá, pegou no meio essa conversa aqui ou teve que sair antes, né? A gente sempre coloca disponível isso aqui, a gente sobe essas conversas todas aqui e a gente também está aí disponível a ser um canal aí para estar falando com a Farol se for necessário. Cara, de tudo que a gente falou, foi super legal, tudo alto conteúdo, alto conhecimento e dicas e tudo mais, né? Uma coisa que eu gostei bastante foi do exemplo que você deu sobre o crediário para as lojas, né? O crediário próprio, né? Então, continua com o crediário próprio, mas a gente ajuda a fazer ele mais digital, né? Ou talvez ainda mais humano com a tecnologia, né? Isso aí acho que é um belo case, é muito legal, a gente quer saber um pouco, vai querer saber um pouco mais sobre isso depois. Tá? A Jordana tá te mandando coraçãozinho aqui, ó. E nessa linha, né? A gente falou do crediário, mas se tiver o caderninho, vamos deixar o caderninho digital também. Isso, então, aquele que vende com caderninho, como é que a gente deixa o caderninho digital? A gente tem tecnologia para isso. Maravilha, muito bom. Muito bom. Ricardo, a gente está terminando o tempo aqui, né? Perfeito. Nos corta aí na 1 hora. Eu queria que você deixasse um recado final aí, fica super à vontade e já te agradeço aí a companhia, essa 1 hora que a gente passou aqui e que os nossos associados consumiram. A gente viu que gostaram bastante do que está sendo falado aí. O Alexandre também da Global tá aí. Dá o teu recado aí para nós. Grande Alexandre. Bom, primeiro, eu acho que a gente está todos aqui dentro das nossas casas, né? Eu acho que está todo mundo sofrendo aí com o Covid. Eu acho que, né, principalmente quando a gente fala dos lojistas, está todo mundo sofrendo dentro disso. Mas eu acho que também é o momento da gente, se estava faltando aquele empurrãozinho para a gente começar a vender digital, se estava faltando aquele empurrãozinho para a gente poder colocar as nossas lojas dentro do mundo digital, comece. Se eu pudesse dizer ou dar algum recado, comece. Comece agora, não espere para amanhã. Não espere, não fique com vergonha, ou não fique com, eu não sei o digital, procure ajuda. Comece a fazer o simples, o básico, mas tem que começar. Fazer o básico, o simples, ele já vai te ajudar. Então, assim, comece a interagir, né? Comece a colocar os seus produtos, mas comece. Não importa, de um jeito simples, de uma forma bem tranquila, mas comece a vender, comece a botar os seus produtos, comece a se relacionar de forma digital, procure alguém, procure um amigo, procure alguém que possa te ajudar, mas o importante é realmente começar a colocar a sua vitrine de forma digital. E está muito mais fácil hoje em dia, tem muito menos fricção e bora vender. Muito bom, muito bom. Ricardo, valeu demais aí, cara. Obrigado por todo mundo aí. Gente botando recado aqui, Wellington, Elisa, Fran, Tomate Albertini, Marcelo, Jordana. O pessoal acho que curtiu, cara. Valeu, muito bom. Obrigado. E a gente vai se falar aí, tá? Valeu, obrigado. Tá bom, Marcelo. Obrigado, pessoal. Tudo de bom aí. Valeu, abração. Tchau, tchau. Valeu, abração. Tchau, tchau.